Olá a todos, bem-vindos mais uma vez a Um Dedo na Ferida. Convosco estou eu, António Crespo. Olá, boa noite, e eu, João Pedro Pires, para mais uma semana Crespo. É verdade, também temos connosco Marcos Santos. Ora, tudo bem? Calce, pá! Sempre a mesma coisa com este Epá, texto. Já não sei o que é de fazer. Trancamos no armário na casa de banho. Super Nanny? O que é que achas? Chamamos a Super Nanny. Super Nanny, se calhar é o Se melhor. calhar é melhor. Bem, e hoje temos um tema de veras interessante e é um tema super comum nos dias de hoje. Vamos falar do Erasmus PP. Eu acho que hoje em dia não há nenhum estudante que não tenha feito Erasmus. Eu nunca fiz. Pois, eu na verdade também não fiz. Eu também não. Calce! Desculpa, no armário. Bem, hoje temos connosco uma pró do Scratching, criadora do guia de tascas eletrónicas do Caixo Cedré, de Moimenta da Beira e Gatão, blogger do site O Cantinho do Pug, uma conheceur de crumble de maçã à margem do silêncio e, para mim é o melhor, vencedora do MTV Music Award de melhor cover para Maria Faia, de Zeca Afonso, featuring Os Anjos. Connosco, Sofia Farinha. Muito obrigada. Sofia, queremos-te agradecer por teres vindo aqui connosco ao nosso programa. Sim, eu tirei um bocadinho da minha agenda. Tinha lá os anjos, mas pronto, eu arranjei um bocadinho para vocês. Muito obrigado. Acreditamos que deves ter uma agenda muito preenchida depois de ganhar este prémio. Exatamente, muitos parabéns. Aposto que a digressão está a correr bem. Bem, neste caso vamos falar um bocadinho do nosso tema de hoje, que é sobre Erasmus. Sofia, podes primeiro explicar-nos o que é que te levou a fazer Erasmus? Bem, porque eu queria ter a experiência de viver fora de casa dos meus pais, porque pronto, ainda morava em casa dos meus pais e então pronto, sempre tive esta coisa de morar um ano sozinha e conhecer outro país, e Itália sempre foi Foste para um Itália, país que eu certo? gostava. Sim. Por tantos países certinhos que havia pela Europa, com condição segura, um governo estável e não corrupto, sem grandes evidências de, lá está, de crime organizado. Porquê a Itália? O que é que te levou a escolher Itália? A Pisa. Curto e grosso. Curto e Gostei. grosso. Podia ter sido muita coisa, É mas verdade. foi a Pisa. Pronto, podia não ter sido porque era uma boa universidade do ponto de vista curricular para o meu percurso académico, mas não, A Pisa. come-se bem. É verdade. Mas isso é mentira, Papê. Não há, tipo, aquela universidade é muito mazinha. Eu descobri isso depois. Eu ganhei pela experiência só de estar em Itália, de visitar as diferentes cidades, porque em termos de aprendizagem não aprendi nada. Mas eu fazia tudo outra vez. Tudo outra vez? Ok. Tudo outra vez. Então, e visto uma vez que estiveste em Itália e já falaste de Pisa, o que é que te fascinou em Itália, dentro da cultura italiana? A língua é tão estilosa, a sério. Gostas de falar italiano? Gosto. Falo muito pouco, mas eu gosto muito de falar. Fala um bocadinho para nós, então. Ciao ragazzi, come siete? É pá, fantástico. Estou maravilhoso. Bene. Eu diria Santinho. Santinho. E já agora a comida, o que é que nos tens a dizer da comida italiana? Aquela maravilha gastronómica que é uma boa pizza de Nápoles, uma boa massinha de qualquer cantinho de Itália. Fala-nos um pouco das tuas experiências. Ora, para começar pela pizza, sim, em Nápoles diz que se come boa pizza em todo lado, mas não há pizza como Nápoles. É tipo aquela massa fofa e aqueles toppings e a mussarela é um espetáculo. E nunca conseguiste comer cá? A experiência nunca mais foi a mesma? Nunca mais foi a E mesma. desculpa interromper, Sofia, tu ainda não nos disseste em que cidade de Itália que tiveste mesmo. Ah, sim, eu estive em Pádua, que é uma cidade a 30 minutos de Veneza. Norte. E, no norte, sim, exato. E que, pronto, é uma cidade de estudantes, é tipo Coimbra. E epá, é um espetáculo. Viste o Santo António lá? Vi, tem a Basílica de Santo António, tem lá a língua dele, que outras partes dele é que eu vi. Ora, acho que era as cordas vocais. Para quem não sabe, partes, para quem não sabe, se calhar os nossos explica. ouvintes não sabem isto e é engraçado. Santo António de Lisboa nasceu, lá está, em Lisboa, e depois foi viver e morrer em Pádua, e Itália. E os italianos gostam muito de reivindicar o Santo António como sendo de Pádua e não de Lisboa, e há aqui uma certa rivalidade. E se calhar isto também, de uma forma inconsciente, foi o que levou a Sofia aí
para Pádua também, para sentir perto de Lisboa. Acho, Ou não? acho que isso é a parte poética desta situação, se calhar. Se calhar é melhor calar, não é? Não sei. Pronto. Mas olha, para além da comida, do ponto de vista cultural, que nós só falámos ainda de comida, apesar de ser muito importante, Sim. tipo, sei lá, os italianos, o ambiente, como é que era? Eu estive no Norte e aquilo, eles são muito mais parecidos com pronto, os países mais a Norte, tipo a Alemanha, a Áustria. São todos muito grandes e apesar de morenos têm os olhos claros e tal. São muito diferentes da ideia normal dos italianos, mas eu também tive a oportunidade de ir para o Sul e aí é tipo... Os italianos de Gema estão no Sul. É mesmo, o estereótipo Sicília. italiano está ali no Sul e... E quem é diz um o estereótipo espetáculo. diz também a máfia, não é? Exatamente, dizem que sim. Não, mas a máfia é em todo o país, não é? Sim, mas, segundo ouvi sim, mas sente-se mais no Sul, sem dúvida. E achaste-os acolhedores? No Sul sim, no Norte não tanto. Não achaste... Ok. Não, eu estive lá um ano e conheci poucos. E apesar de ser uma cidade de estudantes, ter imensos Erasmus, não eram muito acolhedores. E já agora, falámos da parte boa. Qual foi a maior dificuldade ou a maior barreira que encontraste? O que é que gostaste menos em Itália? É uma pergunta difícil, porque acho que gostaste de tudo, não? Sim, se calhar... Não sei, podemos falar da língua. Achaste a língua difícil? Tu aprendeste a língua, não foi? Eu aprendi a língua. Para nós não é muito difícil. Tiveste saudades? Sim, tive saudades, mas também por outro lado era uma experiência diferente e pronto, só nos momentos mais sozinha é que eu pensava... As saudades, se Isso. calhar, foi a maior barreira que encontraste na experiência. Porque a experiência em Itália em si, pelos Não. vistos, não, né? Não, eu acho que a maior... Eu não tive nenhum obstáculo enquanto lá estive e nunca senti assim nada de especial, mas o pior é mesmo a decisão de ir para lá. Teres aquele compromisso de vou estar um ano fora, decidires Vais isso. ter que Isso assumir para mim isto. foi o maior obstáculo. Foi mesmo... Aquela entrada no avião, não é? A entrada sim. no avião. Não, e- a candidatura. É tipo decidir-me, tipo, é isto que eu vou... Sim, mas é a isto que eu candidatura quero. é um. Apesar de ser o primeiro passo, estás a entregar um papel, não é? Depois há a aprovação e a entrada no avião, aí é que tu compreendes. Fiz tipo a maior loucura da minha vida. E- Para mim não. Não, está visto que Foi ela gostou logo, muito tipo- e já gostaste assim tanto, o que é que isto significou para a tua vida? O que é que achas que isto mudou no teu modo de pensar ou no modo de estar? É que me consigo adaptar bem em qualquer parte do mundo e que posso fazer isto mais vezes de tipo... Se calhar Ir dentro de um para- país latino tudo bem, se calhar fosses parar ao Japão, se calhar... Não, mas os amigos que eu tirei do Erasmus foram... Mantens? Sim, mas são alemães e eu identifiquei-me bastante com eles e... Apesar de um deles ser metade italiano, né? Mas não interessa... tipo, Identificar-me com mais... É algo É difícil. algo- É difícil, confesso que para mim é Mas complicado. conhecendo bem a Sofia, acabamos por perceber que ela, Berlim, ia gostar, de certeza, por causa da música eletrónica. Não tinhas pensado nisso, querias? Não. Sofia, já agora, ainda bem que pegas nesse ponto, se pudesses voltar atrás, tinhas escolhido um outro país para ir? Eu tinha ido para a Noruega. Noruega? Para a Noruega. Porque há muitas pessoas altas e eu tenho um problema com... Sou demasiado alta e eu preciso de me introduzir. Algum bem, problema, não, por algum problema se faz o teu tamanho? aos Sim, ouvintes? sim, exatamente. O quê? Tens algum problema em dizer a tua altura? Ah, não. Eu tenho 1,78m. 1,78m. Sem saltos. Sem saltos. Sem Sim, saltos. sim. Eu tenho 1,75m, portanto. És um ano. E tu tens quanto? 79. Está no BI? A Sofia é mais alta do que tu, João. Não é. Sofia, queres-te pôr ao meu lado? Sim. Ok, Sim. não agora, noutro momento. Muito bem. Sofia, voltando aos amigos que fizeste no Erasmus, já percebi que não te adaptaste muito aos italianos, porque os achaste muito frios e conseguiste te juntar aos alemães. Fala-me um pouco da dinâmica que tinhas com as pessoas de lá. Eram pessoas que viviam lá? Eram outros estudantes Erasmus de outros países? Fala-nos um bocadinho sobre isso. Ora, era um Erasmus, normalmente, porque nós temos sempre aquela primeira semana de integração dos Erasmus e conhecem-se todos e aí é que se criam os grupos e primeiro todos falamos em inglês, normalmente. São poucos os que tentam falar italiano. Os que tentam falar italiano normalmente não se dão tanto com os Erasmus, vão procurar os italianos. E pronto, eu conheci-os nessa semana
por acaso foi no segundo semestre, portanto eu já conhecia bastante e foi tipo exibir os meus conhecimentos de Pádua e pronto, e Quais é que foi as nacionalidades que conheceste? O vosso grupo. Exato. Era que nacionalidades Tinhas tinha? os alemães, franceses, havia Qual era que era o wildcard? Alemães e francesa. O wildcard, qual é que achas que é? Eu digo que havia um maltês. Um wildcard, para mim um wildcard não pode ser europeu. Tem de ser tipo um gajo da Colômbia. Ou... Um colombiano a fazer Erasmus, amigo. Pronto, não. Um australiano. A fazer Erasmus, amigo. Mas pode às vezes haver sempre um chinês ou um... O conheci Erasmus um indiano. europeu. Tá bem, mas eu estou a falar... Mas pronto. Conheci um indiano. Um indiano. Olha, já temos o nosso wildcard. Um indiano, estás a ver? Sim. E já agora, diz-nos, tens usado o que aprendeste da língua italiana? Tens praticado, tens continuado a falar... Não, mas pronto, como sabem, aqui em Lisboa o turismo está a crescer e sempre que ouço um italiano por aí fica assim. Pronto, Qual é que é o teu E palavrão? fechas os olhos e vês-te outra vez Sim, nas outra planícies vez. italianas e... Qual é que é o teu palavrão favorito em italiano? É cazzo. Cazzo, que cosa, bambino! Eu tenho uma cópia do nosso amigo Salvador Sobral, que é Porca putana! Também Eu é acho que bonito. Porca putana. Também é bonito. Acho que é Não muito- sei, João, podemos falar também de um bocado da nossa experiência em Itália. Tu já também foste, eu também. Sim. É engraçado, eu estive mais na parte norte de Itália e gostei, não... Agora Roma, não, achei muito internacional, não havia Pá. muita aquela cultura... Achei Roma uma Italiano. cidade já muito internacional. não, achei muito virada para o business e não senti bem a Onde eu me cultura. senti mesmo e vivia lá, pá, que aquilo é lindíssimo, é Florença. Florença, sim. sem dúvida. Adorei sem aquilo. dúvida. Estive em Florença, em Roma, e depois vi algumas pequenas aldeias. Vi os Cinque Terre, que é aquelas aldeias de pescadores coloridas. Vi também mais o quê? Já nem me recordo bem, mas... Também tiveste em Também vários pontos? tive Quais em é que foi os... Cinque Terre. Sim. Estive na Toscana, dei uma volta de carro, fui com a família por acaso nas férias da Páscoa e aconselho vivamente. San Gimignano foi muito giro e pronto, estive em Sicília e... A parte que eu Nápoles. venho de lá é... Tu até podes ir comer pizza em frente à estação de comboio, num sítio completamente rasca, vai ser a melhor pizza que tu vais comer na vida. É verdade, desde que não seja em Roma. Não sei, eu não comi mal em Itália, ponto final. Eu comi Não comi. A melhor pizza que eu comi em toda a minha vida foi em Florença, sem dúvida, mas não em Roma. E quanto aos italianos, eu achei-os bastante afáveis. É aquele tipo de gajo que vai ser muito porreiro contigo, mas se puder sacar alguma coisa, vai tentar sacar. É latino. É. É latino. Claro. Eu paguei eu vou explicar, eu estive lá 15 dias e pedia um café e paguei entre 50 cêntimos e 5 euros em diferentes sítios. Portanto, foi giro. Devia ser o bom do café, queridos. Depois eu pedi em várias línguas e apercebi-me que se pedisse em italiano saía mais barato. Foste comido. Foi um bocado. Bem, estamos a chegar à nossa parte da mini-rúbrica, não é, João? É verdade. Que bela rúbrica, Crespo. É verdade. A mini-rúbrica de hoje é Olhe que não, doutor, olhe que não. Em que é que se baseia esta mini-rúbrica? Eu e o João vamos lançar-te um conjunto de mitos, Sofia, relacionados com o tema de hoje, que é sobre, neste caso, vamos falar sobre Itália. E tu tens de dizer, caso seja realmente um mito e não seja verdade, tens de responder com olhe que não, doutor, olhe que não. Ok. Pode ser. Está bem? Ok. Pode ser. Vamos- E justifica sempre, como é óbvio. Sim, podes desenvolver os mitos que nós vamos falar. Exatamente. O primeiro mito que nós vamos lançar é os italianos não tomam banho. Atenção, eu quero reforçar Olha que que isto não. são mitos, que nós tiramos É verdade, da da internet, é da verdade. internet, sem Doutor Google. sem qualquer fundo É científico. verdade. Isto é o que se diz e o Dr. Google é o responsável pelo teor das perguntas. Podes responder. Eu acho que isto é mentira, sim. Tens de dizer a frase. Tenho de dizer a frase? Olha que não, doutor. Olha que não, doutor. Vem sempre um agradável aroma a manjericão. Ou seja, tu... Isso quer dizer que eles tomem banho. Sim, mas eu estou a imaginar a Sofia a levantar um sovaco, a Yeah. fazer assim a puxar o ar para o nariz e a dizer que cheirinho a basílico. Ou então está um gajo a cozinhar e chama o sovaco, olha, mete aqui um bocadinho com a Olha, sovaqueira, oh. dá-lhe um cheirinho. É por isso que eles gostam muito do basílico, é verdade. Sofia, os italianos são bons amantes. Não tenho fundamento para isso, não posso dizer nada.
Vamos também só fazer um parênteses, os teus pais não estão a ouvir. Por aí Mas posso- eu não tenho qualquer fundamento. Fui para outras nacionalidades. E os italianos e os alemães? Também não fui por aí. Não digas que foste para o indiano! Mas esse era a Caril. Pois, exato, para Caril. Ora bem, mais uma vez, e voltando novamente ao tema dos maus cheiros, Veneza cheira mal. Olha que não, doutor. Olha que não. Eu também fui lá. Fundamento isso, doutora. Também fui lá com os meus pais antes do Erasmus e o meu pai já tinha lá estado em Interrail, pronto, 20 anos antes. Ele disse-me que naquela altura aquilo cheirava muito, muito mal, mas eu não senti absolutamente nada, está-se muito bem lá e a única vez que pode cheirar mal é se estiveres lá em agosto e estiveres tipo encravado no meio daquelas ruelas pequeninas com mais 50 turistas, é a única Porque provavelmente hipótese. naquela noite, perto de um bar, muita gente mijou na rua. Possivelmente, e não esqueças que o nível da água... E mosquitada? Isso havia muito, aquilo é muito Esse úmido. não é mito, esse não é mito. Pádua esse é verdade. e Veneza são muito, muito úmidas e é horrível, é sair do banho, limpas-te com a toalha e já estás molhada outra vez do calor e da umidade, é horrível. Outro mito, e este acho que não é bem mito, porque todos os três experienciámos isto. Sim, é verdade. E aliás, eu tenho aqui no fundo da porta um conjunto de italianas, por isso podemos também fazer a pergunta a elas. Que é, Itália é cara? Olha que sim. É isso, Sim, sim, é isso. é bem muito, parecido. muito cara. Eu estava numa cidade de estudantes, eu pagava 300 euros, mais ou menos, Por semana? Por mês? por mês, por um mas quarto. era por um quarto. É que estamos a falar dos preços em Londres, é por Sim, sim, semana. agora aqui em Lisboa isso se calhar é tipo... É igual. É igual, pois. Ou pior, se calhar. Mas É verdade. Pronto, mas eu tive a sorte de... Na residência eu pagava isso por um quarto, eu tive a sorte de dividir uma casa com umas amigas minhas e então foi 300 a cada uma e pronto. Ok, menos mal. E quando Menos mas mal. estamos a falar de alojamento e comida. Não Comida- estamos a falar de restaurantes, estamos a falar daquela comida Ok. para casa, vá. Comida se calhar é mais ou menos a mesma coisa. É? Acho que sim. No resto acho que sim. O que eu gostei bastante especialmente caro. nos restaurantes é que tu chegas ao final e vem-te a fatura e tu tens lá uma gorjeta. secção espetacular que diz servizio. Exato. E nessa secção os preços é espetacular É porque verdade. varia entre os 3 euros e os 20 É e verdade. tu questionas o que é aquilo. É basicamente a gorjeta. E vamos para a última. Eu faço questão que tu digas a É? última. Então, Porque eu ok. acho que tem mais que ver com o teu Com uma- spirit. É, ok. É. Então, Sofia, as festas em Itália são loucas. Sim, são. Não, olha que sim, doutora. Sim, doutora. Sim. Fundamenta isso. Queremos ouvir bem, um pouco mais. Pronto, eu também estava em Erasmus e os sítios para onde eu ia Sim, mas nós já era sabemos tudo- que as festas de Erasmus, se for preciso, nasce uma Exato. criança que é filha de, de verdade. várias etnias. E foi nesse contexto que eu tive as minhas festas, não é? E então Wild parties. havia uma discoteca que era o Factory, que era para onde iam os Erasmus todos e aquilo... Isto é a parte pronto. agora que estamos a falar de Itália, mas a discoteca era o Factory. Exato. Não era o Factory! Não, Era não era o Factory. Era o Factory. Factory. E foste ter festas só de Erasmus da tua faculdade ou outras? Era tudo de o Erasmus, mesmo, não é? era tudo o mesmo. E... Pádua também não deve ser muito grande, não é? Deve haver tipo meio discoteca e pronto. Pois, acho que sim, era bem Era uma meio discoteca. discoteca. Eu só ia para aquela... Não, havia outra mais pequenina, mas não havia muita escolha, não. Mas como é pequenino, podia andar de um lado para o outro. Era E... parados como pá, parados como E pronto, olha, queres que... Mais um programa, né? Mais um programa Mais um e programa, que belo João. tema mais... Queremos agradecer à Sofia pela disponibilidade, Sofia. Grazie, grazie mille. Prego. Prego. Ah. Olha, um belo prego agora, por acaso, com mostardinha. Não, desculpa. Mais uma pizza! Mas uma pizza, uma bela pizza. Italianos, tragam pizza para o nosso programa. E pronto, olha, por falar em agradecimentos, queria agradecer à Dona Nanda, a Dona Nanda da Retrosaria, que nos fez um bom paninho de renda. É verdade. Agradeço à Dona Nanda. Obrigado, Dona Nanda. Foi muito bonito. Está muito bonito aqui para a nossa mesinha do estúdio, pá, impecável. Um xadrez.
O xadrez, é verdade, em renda. Sim. Nunca esquecer isso. Agradecer também ao Marcos pela ajuda fantástica e a todos vós que nos ouvem. E aos nossos ouvintes, novamente, caso tenham temas ou queiram vir cá falar já com temas, estão à vontade. E não se esqueçam, quem ainda não segue e está a ouvir isto pela primeira vez e a cometer o erro de ouvir isto para o resto da vida. Sem seguir. Sem seguir. Pode ser. Sigam. Sigam ou não sigam. Eis a questão.